As tensões que envolvem a China e Taiwan têm aumentado muito recentemente, chamado a atenção dos estrategistas aí em geopolítica internacional. Então, se você se interessa por esse tema, se inscreva aqui no canal Modernidade e Ciência. Sou Paulo Bittencourt. Se você gostar, coloque aí o joinha e vamos aí para mais esse vídeo dentro da geopolítica mundial. Dias atrás, o governo chinês enviou ali 150 caças para voar no estreito ali que separa a China continental de Taiwan, são 160 quilômetros, né, de distância. Taiwan tem um sistema de defesa próprio, bancado na maior parte pelos Estados Unidos, mas eles não seriam realmente páreo para um ataque direto da China. Então vamos voltar um pouco no tempo, antes de entrarmos aqui num juízo de valor com relação ao que está envolvido ali na questão sobre Taiwan. Taiwan é uma província chinesa já há muitos séculos, e isso é facilmente verificável, né, na história chinesa, né? Desde quando houve toda a unificação do território chinês, Taiwan passou a ser também uma área não ali continental, mas sob o domínio chinês. Em alguns momentos na história mais recente, esse domínio foi quebrado, como por exemplo no século XVII. Tanto Espanha como Holanda, né, que dominavam ali os mares ali no século XVII, se apoderaram de pedaços da ilha de Taiwan e mantiveram ali, né, um porto, né, uma base logística, né, para suas operações na Ásia. O Japão também, no final do século XIX, na Primeira Guerra Sino-Japonesa, acaba dominando Taiwan e usou ali como uma base e também como um local para produção de arroz, de outros e tal. Então a China convive com isso há muito tempo, né? A partir do final da Segunda Guerra, há um fenômeno diferente, porque em 1911 os países ocidentais, ali na Europa, fomentaram uma revolução contra o Império Chinês e emplacaram uma república fantoche, né, nos moldes do que seria ali a ideologia ocidental. Isso durou até 1949, quando o Mao Zedong, ele implementando ali a guerra de 45 a 49, ele consegue vencer esse governo fantoche, que vai se exilar exatamente em Taiwan. Daí que começa todo esse problema. Até os anos 70 se admitia existir duas representações. Você tinha a China continental, né, a República Popular da China, e o governo fantoche que foi para Taiwan. Por que eu estou dizendo que é um governo fantoche? Porque ele nunca representou a grande China. Ele era apenas um emissário, digamos assim, dos países, né, ocidentais que montaram aquilo que, né, também o próprio Japão fez na península da Coreia, no começo do século, quando ele invadiu a península. Ele colocou ali um imperador fantoche, né, representante ali dos interesses japoneses naquela expansão também imperialista no começo do século XX, né, na Ásia, né. Portanto, essa situação que envolve Taiwan hoje, muito se pergunta assim, não, mas os Estados Unidos, eles defenderiam Taiwan? Na época da Guerra Fria, sim. Tanto que no começo ali do que começou ali a Guerra da Coreia, os chineses imaginavam que os americanos não iriam talvez defender Taiwan, mas eles se enganaram. Realmente os americanos deslocaram parte da frota que estava no Japão ali, no Japão ocupado,
e levaram para o Estreito de Taiwan, defendendo Taiwan. Isso provavelmente isso não aconteceria hoje. Então, provavelmente o americano colocaria algumas sanções e tal contra a China, mas ele realmente já não tem um interesse estratégico como tinha naquele momento ali, em 1950, né, naquele glamour todo da Guerra Fria. Então, nós temos que separar um pouco de tudo aquilo que vem dessa divulgação com relação a Taiwan, aquela coisa. Se olharmos historicamente, ela sempre pertenceu realmente à China continental. Então, provavelmente Taiwan será usado como um grande exemplo para o que vai acontecer com Hong Kong dentro de algum tempo, né? Porque Hong Kong está numa fase de transição. O que foi combinado com os ingleses é uma fase de transição de 50 anos para que eles assumam totalmente um modelo chinês de governança. Nós estamos exatamente na metade, né? Já foram 25 anos dessa entrega novamente de Hong Kong para a China. E Taiwan é um grande exemplo, porque em toda a China o Xi Jinping recentemente ele disse: olha, todos aqueles que pregam a separação, então, eles se dão mal. Na China é muito preservada essa questão da unificação do país para se tornar uma grande China. Então, se vocês forem perguntar para o chinês continental, ele vê realmente Taiwan como uma província rebelde. Não são várias províncias ali chinesas que realmente aceitam a hegemonia de Beijing, porque para você governar 1 bilhão 400 milhões de pessoas, você tem que ter um governo central que toma as decisões. Não dá para ficar perguntando o tempo todo para 1 bilhão de pessoas o que elas acham. Tanto é que o Congresso Nacional do Povo só se reúne uma vez por ano para deliberar ali uma série de decisões. Então, nesse sentido, Taiwan, por mais que resista e tenha tido essa contaminação com os ares ocidentais a partir de 1949, mas ela não consegue suportar isso em relação ao próprio governo continental chinês. Então, apesar de toda a mística com relação a Taiwan, o local independente, isso é muito mais uma propaganda que se tem do Ocidente. A China vai considerar isso sempre uma intervenção em assuntos internos da China, quer nós aceitemos ou não. Então, temos que observar nos próximos anos como a China irá dominar realmente isso. Ela já vem num processo de ampliação da sua esfera de poder, não só com relação a Taiwan, também no mar chamado Mar da China, coisa que tem incomodado inclusive até a Austrália, né? Então é uma expansão da chamada expressão do poder nacional que a China vem adotando, né? Então vamos conversar sobre isso mais em outros vídeos. Observem que até a situação de um governo democrata que teve toda uma crítica com relação à forma que saiu do Afeganistão, isso os chineses estão observando com bastante atenção. Então pode ser uma oportunidade para que eles fustiguem mais essa tensão com relação a Taiwan.